e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar. Boa noite a todos. Sempre é uma alegria retornar à casa que nos abriga. Então ela me abrigou de manhã e volta a me abrigar, a me acolher, a me abraçar. Isso só é motivo de júbilo, de alegria e de satisfação. E a nossa proposta, que é sempre um desafio, é falar de Jesus. Nós ainda, criaturas tão acanhadas espiritualmente, ainda não temos tanto potencial para descrevermos esta figura ímpar, incomparável e imbatível, como diz Joana de Ângeles, o nosso Mestre Jesus. Mas quando falamos do médico maior, lembramos sempre que a medicina do Cristo é uma medicina de orientações, é uma medicina de luzes para alcançarmos objetivos maiores, para evoluirmos. Então são através dessas lições que Jesus nos confere o caminho para a integralidade, para a cura, para sermos espíritos melhores, já trilhando essa estrada alcatifada de estrelas que Jesus nos deixou quando esteve entre nós. Então nos referimos ao grande médico, que, como ele mesmo nos disse lá no Evangelho de Lucas, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos da alma. E todos nós somos enfermos. Por que eu me refiro a enfermos da alma? Que, como eu disse de manhã, não existe a doença, existe o doente, existe a criatura desequilibrada, existe a distonia mental, levando a algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade, ou, quando estamos aqui cumprindo ainda a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Mas vamos analisar um pouquinho esta criatura, esse espírito puro, como nós sabemos, pois Jesus pertence à comunidade dos espíritos puros. Como sabemos, Jesus é pertencente à comunidade dos espíritos puros, que lá alcançaremos pela força do progresso, pela força da razão, pela força da lei de Deus. Então Jesus consideramos como um homem integral. E a nossa busca é exatamente esta. E para entendermos o que significa integração, nós recorremos ao extraordinário médico da mente, psicólogo, psiquiatra, admirável Dr. Carl Gustav Jung, que nos fala na dinâmica do inconsciente esta integração. Objetivo para todos nós. O que significa? E ele nos diz, a integração é o grau de organização da personalidade. E, portanto, a interação ou a união solidária das diferentes partes psíquicas entre si.
entre elementos diversamente opostos entre si. O Dr. Jung nos mostra com isso, companheiros, que nós não somos ainda organizados na nossa personalidade. Nós somos ainda criaturas plenamente desorganizadas. O que significa isso? Na maioria das vezes, nós pensamos de uma forma, sentimos de outra e agimos completamente diferente. Ou seja, isto é um grau de desorganização da personalidade. Portanto, ainda nos falta a autenticidade. Não somos autênticos. Somos, em linhas gerais, criaturas dissimuladas. Criaturas que aparentam para obter êxito em quaisquer situações, para obter com isso lucros pessoais. Então nos adaptamos, criamos máscaras protetoras. A nossa benfeitora Joana de Ângeles diz que somos homens aparências. Aparentamos aquilo que não somos verdadeiramente. Que, como eu disse de manhã, todos nós trazemos ainda íncito dentro de nós o medo. O medo de nos mostrar, por conta do medo de sofrer, do medo de falhar, do medo de fracassar. Por isso somos desintegrados em nossas personalidades e, em razão disso, sofremos estrondosamente. Então a integração, como diz o Jung, é nos unir. Esta interação dessas partes psíquicas que são diferentes. Unir os opostos. Para isso, carecemos de uma grande dose de humildade. Porque ser humilde é se reconhecer, é se entender. E, na maioria das vezes, nós fugimos desse aspecto porque não nos interessa isso. Se formos na etimologia da palavra humildade, nós vamos ver lá, o que é humildade? Vem de humus. Vem do latim humus. Humus quer dizer terra. Então, ser humilde é ser terroso. Ou argiloso, como queiram. E o que significa isto? É o reconhecimento da nossa condição terrena. É o reconhecimento do que verdadeiramente somos. É o reconhecimento das nossas imperfeições morais e espirituais. Quando assim o fizermos, estaremos dando um grande passo para esta integração. Porque Jesus era natural. Jesus, como espírito puro, não temia. Então era natural no seu modo de pensar, de sentir e de agir. Mas o grande medicamento do Mestre, e que tenho certeza que já ouvimos isso, principalmente em idades mais pueris, na nossa infância, dos nossos pais, dos nossos avós, que percorriam outros caminhos, outros segmentos religiosos, a gente deve ter ouvido muito. Procede direitinho que você vai para o céu. Então todo mundo traz dentro de si, que está lá como algo intuitivo, arquetípico, esse arquétipo do céu, de cumprirmos nossas obrigações para alcançarmos o reino dos céus.
Mas Jesus, como grande médico, o médico maior, nos trouxe 4 passagens extremamente interessantes que ele nos aponta para o reino dos céus. A primeira delas, ele nos fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então ele já nos traça um caminho medicamentoso de que para alcançar o reino dos céus é necessário ser pobre de espírito. E pobre de espírito, como a doutrina espírita nos mostra, no Evangelho segundo o Espiritismo, é ser humilde, é se reconhecer, é se entender, é ter essa dose de se olhar e de se aceitar. E não ficar criando proteções, e não ficar criando escapismos, desculpismos, passando pela vida sem esta autenticidade, sem esta humildade. Então está bem claro que este é o grande caminho, além de outros, obviamente, para alcançarmos o reino dos céus. Ser humilde. Fazer aquele trabalho que Santo Agostinho nos recomenda na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, aos luminares, qual o método mais eficaz para nos melhorarmos nesta existência. Vejam bem que o grande perquiridor, Allan Kardec, ele pergunta: qual o método mais eficaz? Então não há outro, subentende-se que não há outro. Senão ele perguntaria: quais são os métodos mais eficazes? Não, ele foi incisivo, ele foi pontual. Qual o método mais eficaz? Para a gente se melhorar na vida. Para alcançarmos, por conta disso, o reino dos céus. Ser humilde, ser pobre de espírito. E a resposta todos nós já conhecemos, que foi dada por Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conheça-te a ti mesmo. Isto é ser humilde. O autoconhecimento é ter essa humildade, esta simplicidade, é ser pequeno como uma criança. Pois Jesus nos disse: aquele que se exaltar será rebaixado. E aquele que se tornar pobre de espírito, apequenado, tal qual uma criança, este será exaltado. Então vejam a correlação do ensinamento de Jesus com a doutrina dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, então, nos recomenda que façamos isso diariamente. Esse trabalho de internalização, esse trabalho introspectivo, a autopenetração, o mergulho em si mesmo. Interessante que esse grande espírito, Santo Agostinho, nos fala que devamos fazer isso à noite, na calada da noite, na penumbra, desligando as luzes, no nosso silêncio, porque isso tem uma explicação técnica. É neste momento que a glândula pineal começa a elaborar a melatonina, a glândula do pensamento, a glândula da mediunidade, quando o nosso espírito começa a se desprender do corpo físico para ingressar no mundo espiritual enquanto o corpo descansa.
pelo sono físico. Então, se a glândula pineal está trabalhando neste período, vamos ativá-la. Vamos fazer uma retrospectiva do que fizemos, do que pensamos, do que sentimos. E para isso, caríssimos irmãos, temos que começar a trabalhar a atenção, a voltar-se para si, no dia a dia, no cotidiano. Como estamos procedendo diante dos outros companheiros? Como estamos procedendo diante de nossos familiares? Como estamos procedendo diante da sociedade? Como estamos procedendo diante dos comentários vis e torpes? Diante do que estamos aí a ver? Existe a crítica? Que tipo de crítica? Ferina? Será que naquele momento que estamos julgando o companheiro ou os companheiros, estamos projetando a nossa imagem, aquela imagem que a gente não quer ver dentro de nós? Temos que observar isto. Então, Santo Agostinho foi muito claro que façamos isto. Então, esse é um dos caminhos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Mas, aliado a isto, Jesus nos fala que para adentrarmos o reino dos céus, nós precisamos ser crianças. O que significa isto? Se apequenar, se tornar pequeno. Tanto que ele nos diz: se não vos converterdes, se não vos fizerdes como crianças, não adentrareis o reino dos céus. O que é ser criança? É ser peralta? É ser teimoso? É ser pirracento? Ou é ser autêntico? Porque uma criança não mente. A criança, principalmente as de tenra idade, elas manifestam aquilo que estão sentindo pelo choro. Quando estão com fome, choram. Quando estão com dor, choram. Então é exatamente isso que Jesus aponta. A autenticidade é um arquétipo, é um modelo, porque todos nós já fomos inúmeras crianças, entendendo a reencarnação. Quantas encarnações passamos nessa faixa infantil? Chorando, querendo leite da mamãe, querendo aquela papinha. Exatamente isso que Jesus se refere. Então nós já temos aí, caros companheiros, dois caminhos. Sermos humildes e sermos autênticos como as crianças. Mas Jesus também nos fala de algo importantíssimo, que consta no Evangelho de Mateus. Jesus aponta também: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então nós já temos aí o terceiro caminho: arrependimento. Se formos lá para a nossa doutrina amada, a nossa doutrina redentora, nós vamos ver no Código Penal da Vida Futura, que consta no livro O Céu e o Inferno, o quarto livro do Pentateuco kardeciano, nós vamos ver esse código. Que a doutrina nos diz, nos aponta: reconhecer o erro, a seguir, arrependei-vos, para depois expiarmos nossas faltas e, consequentemente, repararmos nossas faltas. Então esta palavra é uma palavra fundamental. Mas vocês vão notar, vocês vão observar, que os outros caminhos que Jesus nos aponta
estão interligados ao arrependimento. Pois se eu sou criança, se eu sou humilde, me reconheço, e reconhecendo as minhas faltas, eu irei me arrepender. Então, o arrependimento é isso, é ter a sinceridade, a honestidade, de reconhecer as faltas que nos cabem. E aí, o sincero arrependimento. Qual é este sincero arrependimento? Este sincero arrependimento, que é o reconhecimento das faltas, não é aquela culpa voraz que nos consome, que eu falei muito pela manhã. Quando a gente se fixa na culpa, há uma diferença muito grande do que seja fixação na culpa e assumir a culpa. Fixação é quando a gente não sai daquilo. A gente fica ensimesmado de um erro cometido que a gente não queria cometer. Então começa a se autopunir, a se autoflagelar, a se automutilar. Situação hoje frequente entre os jovens. A autoflagelação e a automutilação. E muitas vezes o suicídio. É a culpa que eles não admitem, que eles trazem de outras existências. De eles se sentirem abandonados, rejeitados pela vida, pelos pais. Se sentem culpados por conta disso. Como se tivessem falhado e fracassado diante da vida. Então chamamos isso de fixação mental. Muito bem abordado na obra Ação e Reação pelo Espírito André Luiz. A fixação, meus companheiros, é doentia. A fixação não nos leva à formação de tumores, porque vamos nos colocar no que chamamos de circuito fechado. É culpa que gera culpa, e que gera mais culpa, e que acaba gerando mais culpa. E nós não saímos daquilo. Vamos espessando estas energias e formando tumores, que podem ser benignos ou malignos. Está aí a gênese do câncer. E a ciência chegará a isso. E já está chegando. Há um estudo muito interessante da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos, aonde um matemático e um oncologista chegaram à conclusão que 2/3 dos tumores cancerígenos, segundo eles, materialistas, são fruto do acaso. E nós não acreditamos no acaso. Está lá no Livro dos Espíritos, acaso é o nada. E o nada não existe. Tudo tem uma razão. E claro, que esta doença, este flagelo que assola a humanidade, cada vez mais, está ligado aos nossos desequilíbrios psíquicos, mentais e espirituais. E a culpa é um grande vilão, porque a culpa é do egocêntrico, a culpa é do egoísta, a culpa é do orgulhoso, do prepotente, do arrogante, do vaidoso, que não admite em hipótese nenhuma falhar. Vocês já viram, obviamente, uma criatura que bate na cabeça e diz: meu Deus, por que eu fui fazer isso? Eu não deveria ter feito. Então temos que estar atentos a tudo isso. Diferentemente daquele que assume a culpa. Meu Deus, ó Jesus, eu errei. Conto, Jesus, com a tua presença em meu coração. Vou tentar não errar mais. Estou arrependido. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então vocês estão notando e observando
essa coligação, esta conexão, esta interconexão entre o arrependimento, entre ser criança e ser humilde. Jesus, o médico maior, mas ele nos dá um quarto caminho maravilhoso, embora dolorido, também para adentrarmos o reino dos céus, precisamos bater na porta estreita, de coração. Batei, abrir-se-vos-á. A porta tem uma maçaneta interna. Não conseguimos abrir a porta, porque quem vai abri-la é a nossa consciência. A maçaneta interna é a nossa consciência. Porfiai, diz Jesus. Porfiai, trabalhai para adentrar a porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Quem são esses que tentarão e não conseguirão? São aqueles ainda não habilitados, não capacitados. São aqueles que diante da dor vão procurar os resultados imediatistas, depositando nas mãos dos espíritos, da espiritualidade de Jesus, a salvação. Quando a salvação não é Jesus, a salvação está dentro de nós. A salvação, sim, é seguir o Evangelho do Cristo. É diferente. Não é depositar uma responsabilidade que nos pertence em Jesus. Meus companheiros, temos que descrucificar o Cristo, porque isso está sendo tenebroso. Jesus paga os nossos pecados na cruz. Jesus salva os nossos pecados. Companheiros, isso é cruel, é hediondo. Temos que tirar Jesus da cruz. Quem colocou Jesus na cruz fomos nós. E somos nós que temos que descrucificá-lo. Não Jesus que sofre. Não Jesus que lamenta. Aqueles pregos infamantes, perfurando a sua carne. Não, conhecemos Jesus como amor, que nos acaricia, nos afaga, nos protege, mas também nos dá o caminho. Com austeridade, com autoridade moral, e não com pieguismos. Temos que entender esse Jesus descrucificado, este é o médico maior. Então muitos procuram a porta estreita para resolver os seus problemas, para os seus interesses pessoais, egóicos. Esses não ultrapassarão a porta. E diríamos mais, companheiros, tem uns que nem vão procurar a porta estreita, porque a dor superlativa ainda não bateu a sua porta. São os indiferentes, os frios, os gélidos, os glaciais, os psicopatas. Esses ainda desencarnarão e, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, irão para orbes onde há prantos e ranger de dentes. Esses não reencarnarão. Reencarnarão sim em outras plagas. Voltarão os predispostos, retornarão os propensos ao bem, retornarão aqueles que estão lutando, porque o verdadeiro adversário não é o externo, é o interno. Quando Jesus nos fala mais uma vez, reconciliai-vos com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Quem é este adversário?
é o interno. São as nossas crenças, nossos valores, ainda estrambelhados do nosso psiquismo, os nossos desequilíbrios. É esse o grande adversário que temos que lutar. E para isso, volto a afirmar, temos que ser humildes, temos que ser crianças, temos que nos arrepender para chegar à porta estreita. E o que significa a porta estreita? Por que esse termo, porta estreita? Estreitar é apertar. É gerar um grau de angústia, que quer dizer aperto. André Luiz faz uma citação no livro Evolução em Dois Mundos sobre a angústia evolutiva. Aquele aperto para o nosso despertar. O despertar da consciência. Então, estreitar é apertar. Mas também poderíamos dizer, se eu me estreito para ultrapassar a porta e adentrar o reino dos céus, eu me estreito com Jesus. Eu fico próximo ao Mestre, porque estou seguindo o seu Evangelho. E como é difícil este segmento. E aí nós vamos numa frase maravilhosa, significativa, extremamente pertinente para que ela se cale fundo. E esta frase tem tudo a ver com os 4 caminhos que Jesus traçou para adentrarmos o reino dos céus. Humildade, arrependimento, porta estreita e ser criança, ser autêntico. Para isso, Jesus nos fala, dando essa contextualização, esse entorno de. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, seguir Jesus é buscar esse reino dos céus. Seguir Jesus é tentar praticar aqueles 4 itens, o arrependimento, a humildade, a porta estreita, tudo que falamos agora há pouco. Seguir Jesus é tirar a capa do orgulho. Interessante que Jesus fala, negue a si mesmo. Nos parece algo paradoxal. Porque um dos mecanismos de proteção que nosso querido Freud cita é a negação. Porque quando a gente se nega, a gente está criando personas, está criando máscaras. Não estamos indo diante de nós. Então é paradoxal isto, aparentemente, pois Jesus jamais é paradoxal. Como é que eu tenho que negar a mim mesmo, a minha realidade psíquica, para poder seguir Jesus? Jesus não se refere a esta negação psicológica. Jesus se refere exatamente aos escamoteamentos que criamos, às camuflagens psíquicas. Vamos dar um exemplo aqui clássico de um sentimento que todos nós temos de alguma forma, que é o medo. É o pano de fundo do nosso psiquismo. Todo mundo tem medo. Uns mais, outros menos. Uns, um leve temor, uma insegurança. Outros, um transtorno do pânico. Outros, um quadro fóbico. Então, existem gradações, mas todo mundo tem medo. Que, como eu disse para uma companheira aqui de manhã, onde há medo, há desejo. Eu tenho medo daquilo que desejo e desejo aquilo que me faz medo.
Se eu desejo a minha mãe, eu tenho medo de perdê-la. Olha só. Se eu tenho desejo de participar de uma sociedade, eu tenho medo de ser excluído. Se eu desejo o próximo para ser meu parceiro ou minha parceira, eu tenho medo de perder este parceiro. Então, aonde há medo, há desejo. E o que fazemos? São várias proteções, muito bem citadas por um psiquiatra cubano, Dr. Emílio Miri Lopes. Ele cita ali as máscaras do medo. O que fazemos para proteger esse medo? Muitos se tornam agressivos. A criatura essencialmente agressiva, ela é medrosa. Ela tenta compensar o seu medo e sua insegurança com a agressividade, com a violência. Mas tem outros mecanismos. Um muito comum que vocês conhecem é a timidez. O tímido, ele tem medo de se mostrar, medo de se expor, medo de ser julgado, medo de ser criticado. Então ele se protege na timidez. Fulano, hoje você vai fazer a prece. Eu não. Você vai fazer a leitura, como os jovens aqui fizeram? Não, escolhe outro. Porque por trás deste medo, desta insegurança, está o orgulho. Eu não posso errar, eu não posso ser julgado. Então, atarracha uma máscara imensa. O perfeccionismo é um medo de errar. Então, as criaturas tornam-se detalhistas, até exageradamente. Podem mergulhar num transtorno de manias, como o transtorno obsessivo-compulsivo. Então somos estas criaturas. Jesus aponta exatamente para isso. Negue-se a si mesmo. Negue a sua realidade, a sua personalidade. E aí sim, quando nos tornamos humildes, arrependendo de nossas faltas, como crianças, nos elegendo para bater a porta estreita, nos estreitando em nós mesmos, porque estreitamento é isto. As nossas deficiências psíquicas, morais e espirituais são estreitas, porque são alimentadas, formando núcleos desequilibrantes no nosso psiquismo. E o que é pior, realimentando-os. E aí então nós sequestramos energia do nosso campo psíquico espiritual para a alimentação destas fixações. O que isso gera? Doenças. Doenças mentais, doenças físicas. Esses núcleos se instalam no perispírito e, consequentemente, no corpo físico, formando tumores, formando cistos, formando cálculos. Se perguntarmos a um portador de litíase renal, biliar, formador de pedras, ele é um formador de pedras. Com muita delicadeza, isso nos cabe como médicos espirituais, a gente faz aquela perguntinha clássica, muito delicadamente. Porque às vezes a criatura pode se sentir ofendida. Fulano, responda para mim. Você se cobra muito? Ah, doutor, meu Deus, eu não posso errar. Eu sou perfeccionista, eu sofro muito quando erro. Então, meu irmão, responda para mim. Você é rígido? Ah. Então vamos aqui imaginar as doenças da rigidez. São inúmeras. A rigidez arterial, depósito de cálcio e de gordura
levando a uns infartos, levando ao acidente vascular cerebral, levando à formação de trombos. E aí é um campo imenso. Formadores de cálculos, onde estão ali suas ideias constritas, apertadas, fixadas. E como é bom entendermos isso, para combatermos essa rigidez, porque a rigidez está ligada ao nosso personalismo, a nossas ideias das quais não abrimos mão, porque somos os detentores da verdade. A verdade está em mim e tudo tem que funcionar ao derredor de mim. E como não funciona, vem a ansiedade, vem a depressão, vem o câncer. Nós estamos vivendo esse momento de grandes e avassaladores distúrbios na área psíquica, na área mental, na área espiritual. Então, continuando, Jesus nos diz: negue-se a si mesmo, negue suas crenças, seus valores, suas ideias, das quais você não se aparta. Tome sua cruz. Como isso é difícil, companheiros. Primeira coisa que fazemos diante da dor é tentar afastá-la. Seja através de drogas, seja através de medicamentos, seja através de compensações outras. Vocês já ouviram aquele termo, eu vou curtir o meu luto. A pessoa morre e vai curtir o luto, vai compensar a dor da perda, através de passeios, viagens, o hedonismo, o prazer acima de tudo, para compensar a perda. Só que a criatura ainda não entendeu que virão outras perdas, porque ele ainda não entende que não existe a perda, que ele ainda não entende que ele está envolvido no manto da ilusão e do apego. Então, tomar a cruz é entender a dor, causa das aflições. Capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quem são aqueles que choram e são consolados? São os bem-aventurados, porque vão se consolar pela compreensão da sua dor. Serão consolados pela certeza, pela convicção, pela fé inquebrantável de que tudo passa, tudo é impermanente e a dor é impermanente. Então são esses os bem-aventurados, os que entendem o significado da dor, porque a dor é justa, ela está de acordo com a nossa largura e estatura espiritual. Por isso a cruz é a cruz ideal. É exatamente a largura de nossas espáduas. E a cruz é suportável. Pois nos diz o nosso querido e amado Francisco de Assis, o poverelo de Assis, temos que suportar as dores, porque elas vêm na medida certa, diante dos nossos débitos, diante dos nossos comprometimentos transatos, pretéritos. Esse é o trabalho da suportabilidade, daquilo que nos incomoda, dos nossos desvios, das nossas transgressões. Suportar a dor significa compreender o significado dela. Mas há algo importantíssimo que Emmanuel nos indica. Eu chamo de os 4 degraus da felicidade. Emmanuel nos diz que tudo e mais tudo são experiências.
se estamos passando por uma dor, por um sofrimento, é uma experiência. Se estamos nos estreitando com as nossas fixações que nos incomodam, nos faz sofrer, é uma experiência. Mas se também estamos nos estreitando com Jesus, o médico maior, é uma experiência. São experiências que jamais perderemos. Elas ficarão gravadas, elas ficarão esculpidas lá nos refolhos da alma, nos recônditos do nosso espírito. E quanto mais aceitarmos as experiências, quanto mais entendermos as experiências como o grande móvel de crescimento, mais vamos empurrando esses núcleos para o nosso inconsciente puro, o reino de Deus que Jesus nos aponta. A zona crística, o logos de Heráclito, o self, a essência do nosso espírito imortal e divino, porque somos divinos. Olhem só a nossa importância. Quando Jesus nos fala, o reino de Deus não encontra-se nem aqui nem acolá, o reino de Deus encontra-se em vós. Existe algo mais alentador que isso? E a gente fica reclamando da vida o tempo inteiro. Reclama do tempo, reclama da dor de cabeça, reclama da TPM, reclama de tudo. E Paulo nos aponta para isso na carta aos Filipenses. Em tudo que fizerdes, não lamenteis e nem entreis em contendas. A contenda é isso, é a insatisfação, é a rebeldia de algo que nos incomoda, de algo que fere o nosso ego. Porque nos achamos poderosos. Esse é o grande problema. Então a experiência, ela ficará conosco. Seja positiva, seja negativa, seja digerida ou não digerida, para digerirmos mais à frente. Bendita a reencarnação. Que quem leu o Globo, doutor querido amigo Alexander Moreira, da Universidade de Juiz de Fora, veio trazer para todo o público a constatação, a evidência, a comprovação científica da reencarnação. Eu quero ver daqui para frente. Eu quero ver aqueles que acreditam apenas na unicidade da existência, como ficarão diante desta comprovação científica. Como diz lá no Livro dos Espíritos, ou eles vão acompanhar o progresso. Por isso Emmanuel diz que a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ou eles ficarão completamente esmagados pela roda do progresso. Então a reencarnação que nos proporciona viver as experiências, como diz Emmanuel. Porque a partir do momento que eu vivo a experiência, eu passo a conhecer. Eu conheço, eu já sei. Então já vai encontrar subsídios por conhecer. E aí vamos adentrar o terceiro degrau, que ele é mais profundo. É o degrau da compreensão. Compreender a dor. Compreender o sofrimento. Compreender que os caminhos que Jesus nos traça para adentrar o reino dos céus estão aqui claros, insofismáveis nesta doutrina de luz. A compreensão é um discernimento profundo. É quando a gente diz, eu sei, eu não preciso nem crer. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus quis dizer exatamente isso, são os que já sabem, que passaram pelas experiências, conheceram as experiências e compreenderam-nas. E aí o quarto e último degrau, a justiça. Tudo é justo.
porque tudo cumpre os desígnios do Pai, que permite que soframos, que permite que nós caiamos, que permite que nós escorreguemos para aprender. Somos tais quais crianças. Precisamos dos tombos para não mais cair. É o que Jesus nos deixou na sua simbologia do flagício ao Gólgota. Segundo historiadores, Jesus caiu 7 vezes. E em todas as vezes se levantou para o martírio final, para o seu holocausto. Jesus está ali nos dizer que todos nós, ao cairmos, temos que nos reerguer. Já com as experiências, já com conhecimento e já compreendendo. É cair sem se fixar na culpa, mas assumir os erros, aceitá-los. Esta é uma palavra-chave também, porque muitas vezes nos conhecemos, mas não nos aceitamos. Oh, meu Deus, eu? Aí criamos aqueles escapismos, aqueles subterfúgios. Não, eu não quis dizer isso. Disse. Eu não quis pensar isto. Pensou. Eu não quis fazer isso. Fez. Não é mais fácil reconhecer? Não é mais fácil se arrepender? Agora, todos aqui já entendendo que é um dos caminhos para o reino dos céus? Não é mais fácil pedir desculpas ao outro? Pedir desculpas, o auto-perdão a si próprio? Meu Deus, eu errei. Vou procurar não repeti-lo. E o que é pior, nós vamos repetir. Porque somos movidos por sombras, por impulsos, pelas pulsões, como nos fala Freud. Porque isso ainda nos domina. Isso vem naturalmente por estímulos da vida, do companheiro, da companheira. Eclode na nossa mente consciente, abruptamente, e a gente pensa, a gente sente, a gente fala. O problema não está nisso, meus irmãos. O problema está em reconhecer isto. Obrigado, meu Pai. Obrigado por me proporcionar tudo isto. Obrigado por já entender a tua lei, que nos foi trazida pelas mãos abençoadas, lânguidas e diáfanas de Jesus Cristo. Este é o Jesus que salva, porque nos mostra o caminho a ser seguido, negando a mim mesmo, tomando minhas dores, para te seguir, Jesus, e não fazer como o jovem mancebo, que pelo apego foi buscar os seus bens, ou outro que foi enterrar os seus mortos, ou os 9 leprosos que não procuraram Jesus. Porque seguir Jesus requer muito sacrifício, muito esforço, que normalmente a criatura humana não quer ter. Mas a casa espírita, que é Jesus, Jesus está em todos os tijolos. Jesus vibra. Jesus está refulgindo o seu amor através da matéria que nos abriga e nos acolhe para ouvirmos o que hoje ouvimos, entendemos e compreendemos. Bendita a lei de Deus, único caminho ao seguir esta lei para adentrarmos o reino dos céus. Fico feliz em estar aqui, dividindo com vós, comungando com vós, todos esses ensinamentos que aquietam nossos corações, mas também fazem vibrar de luz esse coração bondoso que todos nós temos certamente,
Companheiros, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja.